Fala pessoal, o vídeo que vocês vão ver a seguir, na verdade ele foi gravado, tá? Antes do resultado de BB Seguridade, mas como o resultado já saiu bem cedo, antes aqui da abertura do mercado, tá? Que eu tô gravando pra vocês, eu vou trazer aqui nesse comecinho só a visão geral do resultado. Depois, ao longo aqui do vídeo, você tem a minha opinião sobre se vale ou não a pena comprar a empresa, o que vai acontecer no futuro, o quanto você tem aí de dividendo pra frente. Então aqui só trazendo pra vocês o destaque desse resultado. Olha só, primeiro que a gente tem aqui, mais uma vez, o lucro trimestral, tá? Acompanhando, na verdade, uma expectativa já muito positiva do mercado. Então alguns analistas estavam meio em linha com isso daqui, alguns no mercado como um todo, né, isso aqui veio acima, tá? Então o lucro em 2,1 bilhões de reais aqui, tá? No terceiro tri de 23. Se você for comparar com o ano passado, é uma alta bastante relevante, tá? De 24%. Se você for comparar com o trimestre anterior, também uma alta, tá? Então isso aqui é muito importante, óbvio que aqui você tem um componente, tá? Óbvio, do operacional, com também o financeiro, que continua bastante forte também. Se você puder ver aqui do lado, veja, resultado financeiro consolidado, tá? Em milhões de reais também. Então você tem no terceiro tri de 23, 460 milhões, tá? Um resultado financeiro que representa no lucro cerca aí de 23%, vamos arredondar, tá? De 23%. Normal que isso tenha, assim, um impacto maior à medida que a gente tem uma taxa de juros que nesse trimestre a gente estava pegando uma taxa de juros mais alta, tá? Deve cair sim esse resultado financeiro à medida que sim vai caindo a taxa de juros, a taxa Selic, mas tem uma contrapartida do resultado operacional também ir melhorando, tá? Eu falei disso para vocês, vou falar disso ao longo do vídeo que vocês vão assistir. Se você for olhar aqui na questão mensal, tá? Na verdade na questão acumulada do ano, né? Então dos 9 primeiros meses aí do ano de 2023, a gente já chegou num lucro líquido aí. E aqui ele coloca, né, o lucro líquido normalizado, que é essa barrinha aqui cinza, tá? Em 5,6 bi, tá? Muito maior do que a gente viu nos 9 primeiros meses de 2022, que já foi forte, inclusive, tá? De 4,3, tá? Uma alta de 34%. É legal de mostrar para vocês também, isso daqui, ó, os principais componentes na variação do lucro líquido, tá? Então você tem todos os segmentos aqui obviamente, né, de atuação, né, da BB Seguridade, que na verdade a BB Seguridade tem várias vertentes de atuação, como o caso da Brasil Seg, a BB Corretora, Brasil Prev, Brasil Seg sinistralidade do segmento agrícola, por exemplo. Aí você tem aqui os componentes que vão ajudar, na verdade, essa variação, né, do resultado operacional. E aí você percebe essa variação positiva devido aqui a esses segmentos de 877 milhões, tá? E você tem aqui a variação também do resultado financeiro, tá? E aí você perceba mais 544 milhões, o que também é bastante forte, tá? Bom, o que é uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é isso daqui. A gente tem guidance para BB Seguridade. E olha que interessante, gente. Primeiro, aqui no resultado operacional não decorrente dos juros, tá? Olha, veio acima das expectativas da própria empresa, do próprio guidance que ele dava pra gente, que ficaria entre 12% e 17%, tá? Na verdade, veio 19,2%, ou seja, traz essa visão de que de BB Seguridade continua crescendo acima das expectativas, continua trazendo um resultado muito forte. Aqui em termos de prêmios emitidos, né, da Brasil Seg, da parte de seguros ali, e lembra que o prêmio emitido é aquilo que vai virar receita, né? Perceba, intervalo da estimativa entre 10% e 15%, 12,4% também ali dentro do guidance, sem sair muito para a parte negativa, que seria um viés negativo aqui, poderia fazer as ações caírem, poderia trazer uma expectativa baixa quanto aos próximos resultados. Não é isso que está acontecendo. Reserva de previdência também aqui dentro das estimativas, dentro do intervalo do próprio guidance, tá? Isso é interessante, gente. E lembrando, tá? O importante quando a gente olha aqui para a BB Seguridade é você tentar entender como que tá cada um dos segmentos. E aqui você tem muito bem explicado como cada uma das vertentes aqui, na verdade, cresceu, na verdade, trouxe resultado bom, tá? Na verdade, continua trazendo uma expansão aqui em termos de lucratividade de cada uma dessas vertentes. E é isso que vai sustentar um dividendo forte esse ano, no próximo e no outro também, como eu vou comentar para vocês aqui, tá? Quis trazer esses detalhes aqui do resultado só para não ficar de fora desse vídeo, mas ao longo aqui eu comento um pouco mais minha opinião e espero que você curta. Um abraço. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui trazendo para vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre BB Seguridade, tá? Não é de hoje que eu tenho que falar de BB Seguridade, mas é impressionante, tá? Como
Na verdade, que sempre tem gente nova chegando no canal aqui, sempre tem gente nova perguntando sobre as ações, mesmo que às vezes eu já tenha feito vídeo, tá? E eu já fiz vídeos aqui falando de BB Seguridade, sobre essa questão do corte da Selic, dessa possível perda aí de lucratividade, que de fato é verdade. Mas, cara, não dá pra gente ficar sendo emocional nesse sentido. O que aconteceu no passado, já falei aqui pra vocês várias vezes, é que essa perspectiva, essa visão de que, o corte da Selic vai afetar o lucro, tá? Isso é verdade, mas assim, não é a verdade única que você tem que olhar. Então, muita gente acabou vendendo a BB Seguridade com essa perspectiva de corte Selic, e a grande verdade é que quem fez isso só se arrependeu, só se deu mal. Perdeu dividendo bom, perdeu boa valorização. Então, muito cuidado quando você está tomando essas decisões, tá? Muito cuidado quando você está olhando para essas previsões, o que vai acontecer com a empresa, num curto espaço de tempo. E muito cuidado por analisar apenas uma variável. Você tem que ser capaz, desculpa, bati na mesa, você tem que ser capaz de analisar todas as variáveis da empresa. Tá? E aí, óbvio, já aproveito e te convido para você virar membro aqui do meu canal, onde eu te trago vídeos mais detalhados sobre isso e onde eu te trago lives toda semana para a gente falar das oportunidades, falar o que eu estou fazendo, falar como você deve analisar. Os membros curtem muito a comunidade também, é uma comunidade que a gente tem no Telegram também, que é movimentada todos os dias falando de mercado. E cara, pra ser sincero, R$20 por mês você vai pagar aqui pra ser membro e não tem fidelidade. Se você não gostou, você cancela. Então dá uma olhada, clica aqui no botão Seja Membro, clica também ou no link, né, na descrição, caso você não esteja encontrando o botão. Beleza? Mas vamos lá, gente. Corte da Selic. BB Seguridade pode perder milhões de reais. Olha que interessante. Quem falou isso foi, inclusive, o analista aqui da Genial Investimentos, que é onde eu trabalho, tá? Meus colegas aqui. Eles falaram aqui, olha, a BB Seguridade pode deixar de lucrar 100 milhões a cada um ponto percentual de corte na Selic. Ou seja, vamos supor, se a Selic está 10 vai para 9, essa saída de 10 para 9 significa 100 milhões de reais a menos no lucro de BB Seguridade. Tá? Mas perceba, tem gente já falando que o lucro de BB Seguridade pro ano que vem vai ser alto. Tá? Vai ser um lucro recorde, mais de 8 bi de reais aí, tá? Se você supõe, suponha que no ano que vem a gente tenha cortes da Selic, ok, você tira de 8, vamos supor que caia para 7 e pouquinho, caia para 7,8, 7,7, 7,5, sei lá, dependendo do tamanho do corte, eu não acredito que seja um corte tão forte assim, mas eu estou fazendo exemplo aqui para vocês. Perceba, ok, caiu um pouco o lucro, mas isso foi o que ferrou com a empresa? O dividendo ficou ruim por conta disso? Não. Diminuiu um pouco. Por quê? Porque você tem uma questão de corte da Selic. Agora, o que as outras pessoas não estão tentando compensar na conta é que, de fato, isso aqui pode ser verdade. 100 milhões a menos de lucro a cada 100 pontos base, ou seja, um ponto percentual de queda na Selic. Mas, cara, será que isso daqui já está levando em consideração que talvez o resultado operacional possa compensar isso? Aparentemente, nesse exemplo aqui, deveria estar, e aí eu teria que perguntar, obviamente, aqui para os meus colegas, mas não estou com eles aqui nesse momento. Aparentemente, nessa projeção, deveria estar contando. Mas eu ainda acho que grande parte dos analistas está dando um peso muito maior para o resultado financeiro frente ao resultado operacional. E eu entendo que à medida que o corte da Selic vai acontecendo e que, por consequência, a economia, teoricamente, né, volte a ser estimulada, eu acredito que esse impacto se quase anula, ou se não, até fica positivo. Porque o que, na verdade, vai gerar um bom resultado para frente é um bom resultado operacional. Na minha visão, tá? Eu posso estar errado nessa hipótese. Só que o que a gente está vendo, mesmo com isso, olha o que os analistas Genial falam. BB Seguridade continuará entregando crescimento de lucro, talvez com uma desaceleração devido à expectativa menor de taxa de juros. Mas, mesmo assim, se você for ler os relatórios deles, eles estão falando que 2024 vai ser recorde. Vai ser recorde de lucratividade frente a todos os outros anos. Então, cara, qual que é a preocupação aqui? Nenhuma. A preocupação é nenhuma. Você não deveria estar se preocupando com isso. Você deveria continuar comprando BB Seguridade, porque isso vai te trazer um resultado e um crescimento. Quem diz que BB Seguridade não é uma empresa de crescimento está errado. Por quê? Porque ela é de crescimento, o lucro cresce desde 2013, só cresce, essa que é a grande verdade. Olha aqui que engraçado que fala aqui o pessoal do Goldman Sachs, né? Eles falam assim, a nossa visão é neutra, porque na visão deles, né, na visão do banco deles, a ação da companhia apresenta potencial de ganho limitado. Porque eles acham que a ação só pode subir 7%, mas ele esquece daqui de que grande parte do retorno não vem somente do upside da ação em BB Seguridade, e vem do dividendo. Então aqui, ok, a ação pode subir 7% só. Mas, cara, você vai receber 12% de dividendo.
Então o retorno total, na verdade, não é esse 7%. É 12 mais 7. Você entendeu? Que é o dividendo, o retorno total é o dividendo, o provento, mais a valorização da ação. Então qual que seria o retorno potencial? Na verdade seria R$12 para os próximos 12 meses, 12%, desculpa, para os próximos 12 meses, mais 7 se o modelo dele se concretizar. Então, cara, se você for pensar, na verdade, vamos arredondar, é 20% em um ano. É ruim isso? Não é. Então, por que está se colocando como uma recomendação neutra, numa visão de que tem um potencial de ganho limitado? Na minha visão, não tem. Especialmente para quem tem a estratégia de dividendo, a estratégia de provento, que está visando um dividendo bom. E, cara, 12%, 10% nesse ano, mais 12% no ano que vem, e a perspectiva para 2025 também nessa linha, cara, é muito bom, onde você consegue isso livre de imposto. Dividendo é livre de imposto. Isso aqui é importante também das pessoas colocarem na cabeça. Tá? E é um dividendo que é real, se repassa a inflação. Muita gente ainda critica essa fala, né, de que o dividendo é real, mas é real porque essas empresas elas têm a capacidade de repassar inflação. Tá? Se passa a inflação nos seguros, aumenta-se os seguros, por exemplo, ou no caso, vamos fazer um parênteses, no caso de transferência de energia, se repassa a inflação nas tarifas, então o dividendo é real sim. Então você tem 12% real de valorização isento de imposto de renda. Essa é a maravilha da carteira de renda, tá? Por isso que eu tanto defendo. Ó, eles falam aqui que a estimativa para o lucro, tá, de 2023 foi de 7,4, para 2024 eles passam para 7,6. O pessoal da Genial Investimentos é um pouco mais otimista, lá na casa dos 8. Mas perceba, isso daqui não é ruim, cara. Com isso daqui, de lucro, distribuindo basicamente 100% de payout, gente, isso daria 10% no mínimo de dividendo para esses anos. Que eu falei para vocês. E aí olha o que eles colocam. Espera-se que o crescimento de lucros desacelere em 2024, limitando o desempenho. Aqui o Bank of America, outro banco. Mas como assim limitando o desempenho? Você perceba que os analistas eles dão uma visão muito mais, como se fosse muito mais importante, o quanto aquela ação vai valorizar a cotação dela, ou seja, 30, vai para 36, do que o dividendo que você recebe. Sendo que eles deveriam estar contando as duas coisas para fazer esse cálculo. Mas não estão, essa aqui é a verdade. Não estão, tá? Pelo menos dado as falas aqui. Na Genial, por exemplo, é a top pick de seguros. Então, aqui nós estamos no mesmo time, né? Muito bom isso, inclusive. Que os analistas Genial estejam nessa visão mais positiva, que é como eu tô também. E eu não sou o analista responsável por biosseguridade na Genial, tá? Eu não tenho nem influência sobre o que ele vai pensar, o que ele vai escrever. E é muito legal ver que ele tem uma posição igual a minha. Então, perceba. Se você ficar olhando para isso, né, para grande parte do que os analistas estão falando, e você vender a BB Seguridade ou deixar de comprar, você vai estar fazendo uma cagada. Por quê? Porque quem é membro do canal já sabe isso, mas vou trazer para vocês esse spoiler. E de novo, te convido a fazer parte. A gente fez um cálculo, né, na live de membros de quanto que seria o preço teto projetivo de BB Seguridade para 2024 e 2025. Cara, posso te dar um spoiler? É muito mais alto, muito, muito mais alto do que está a cotação hoje. Se você olha para o histórico, a cotação está barata hoje também, olhando para o preço teto histórico. Se olha para o projetivo, está muito barato. Então, se você não comprar, se você ficar fazendo com essa recomendação neutra, ou até de venda, como era o caso do Morgan Stanley, tá, que tinha recomendação de venda desde julho, cara, você só está não comprando no momento oportuno. Aí, quando chegar a 36, a 38, vamos falar que é para comprar. Tá? Então fica muito atento quanto a isso, espero que eu tenha te trazido de novo um pouco dessa visão. E eu quis trazer esse vídeo, apesar de já ter feito aqui no canal faz um tempo atrás, um pouco nesse sentido, porque eu tenho recebido bastante pergunta, né? Então é aquela coisa, tem muita oportunidade, o pessoal tá em dúvida, tô aqui para tentar te trazer a tranquilidade. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, até mais. Fui.